Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos também as visitas aqui presentes. Vamos então para este momento tão especial que é a Palavra de Deus para nós, ouvir a voz do Senhor. E vamos iniciar uma nova série de estudos no livro de Malaquias. Então, aqueles que têm as suas Bíblias podem ir abrindo as mesmas no livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Se tu nos visitas e desejas ter uma Bíblia, nós teremos todo o prazer de te oferecer uma Bíblia. Basta apenas falar connosco, está bem? Oferecer a Palavra de Deus é a melhor coisa que nós podemos fazer como igreja e o queremos fazer ao maior número de pessoas possíveis. Para as crianças que tomam nota fielmente dos sermões, o título do sermão é Deus nos tem amado. Deus nos tem amado. Esta nova série que se inicia no Antigo Testamento de estudos positivos neste livro de Malaquias, ela faz parte e segue o fluxo que nós como igreja temos hábito. Para aqueles que nos visitam e não sabem, nós temos hábito de seguir aquilo que nós chamamos uma dieta equilibrada. Ou seja, nós estudamos uma carta ou um livro do Novo Testamento e depois vamos para um livro do Antigo Testamento e vamos alternando nesta dieta equilibrada do ensino de todas as Escrituras e de todo o conselho de Deus. Esta série, este livro de Malaquias, eu sei que é muito conhecido no meio evangélico, principalmente em movimentos neopentecostais, onde é usado e abusado por causa da questão dos dízimos. Hoje não vamos falar sobre isso, vocês vão ter que esperar quando cheguemos lá. Mas quero também esclarecer para todos os presentes que este livro realmente não foi uma escolha minha, pessoal. Obviamente concordei e aceitei, por isso estamos a iniciar esta nova série de estudos no livro de Malaquias, mas realmente um grupo de homens da igreja pediu para eu expor este livro de maneira específica. Se pediram, aí vai, tá bom? Aqui está. A vossa vontade, mas sobretudo é a vontade do Senhor, porque é a palavra do Senhor para todos nós. Um breve contexto de introdução a este livro. O livro de Malaquias não é o último livro da Bíblia hebraica, da Tanakh, pois a Bíblia hebraica ela se encerra com crônicas, mas é, na Bíblia hebraica, o último livro dos profetas. E é por isso que nas nossas Bíblias também ele aparece como o último livro do nosso Antigo Testamento, não é? A Bíblia se divide em dois, Antigo e Novo Testamento, e o livro de Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias teve a honra de ser o último profeta. E eu creio mesmo que Malaquias é o nome próprio que corresponde a um homem, a um profeta real e não a um pseudónimo, como alguns críticos textuais afirmam. Inclusive, João Calvino, este grande teólogo, ele acreditava que Malaquias era o apelido, o último nome de Esdras. Eu creio que o mais fácil e seguro é nós identificarmos Malaquias como um profeta e aqui é o seu nome próprio. Este livro é muito importante no cânon das Escrituras. Depois deste livro, vocês têm que saber, ou serem relembrados, que houve um silêncio de ministério profético de 400 anos. 400 anos, onde não temos registro de nenhum ministério profético. Eu não estou a dizer que não houve, porque Deus nunca fica sem testemunho. Mas nós não temos nenhum registro do mesmo. Um silêncio, aquilo que é chamado os 400 anos de silêncio. Então são estas
as últimas palavras de Deus para o seu povo e só voltará a falar por meio do seu filho 400 anos depois. Então este livro e as suas palavras são bastante importantes para nós. O próprio nome Malaquias significa meu mensageiro, porque era assim que o profeta se via primeiramente. E assim devem todos os profetas e pregadores se considerarem, se são fiéis, são apenas mensageiros, não das suas palavras, mas das palavras de Deus, para o povo de Deus. Os acontecimentos relatados neste livro datam aproximadamente do ano, ou no ano 435 a.C. Estamos a falar de mais ou menos 80 a 100 anos após o ministério profético de Ageu e Zacarias. Estamos a falar então após o exílio na Babilônia. Nós sabemos que Judá foi para a Babilônia, para o cativeiro, e regressou ao final de 70 anos. Pela graça e misericórdia do Senhor, o Senhor restaurou o seu povo à sua terra, depois de o ter levado como disciplina e juízo pela idolatria. Ao regressarem com Esdras e Neemias, nós sabemos que houve a reconstrução da cidade e a reconstrução do templo. Bem, após cerca de 80 anos, nós temos os acontecimentos relatados aqui no livro de Malaquias, após 80 anos da reconstrução da cidade e do templo. É este o contexto dos leitores originais do livro de Malaquias. Como é que podemos descrever a época dos mesmos? Como é que podemos descrever a época de Malaquias? Quando Deus transmite ao seu povo esta mensagem que nós temos aqui neste livro. Bem, nós sabemos, e vamos ver isto ao longo do livro, que no povo reinava a incredulidade. O povo tinha voltado à idolatria, à infidelidade, à imoralidade, os mesmos pecados que fizeram Deus levá-los para o cativeiro da Babilônia. Eles estavam de volta ao mesmo, passado cerca de 80 anos. Então este tempo, o tempo em que Malaquias ministra, é um tempo marcado pela apatia espiritual. Um tempo marcado pela apatia que foi alimentada por uma desilusão. Porquê é que o povo estava desiludido com Deus? Porquê é que o povo estava apático espiritualmente? Bem, muito contribuiu porque ao regressarem à sua terra, a Jerusalém, com a restauração da cidade e a restauração do templo, eles tinham esperança que agora sim Deus iria cumprir as promessas messiânicas. Mas passado 80 anos, nada tinha acontecido. O povo continuava numa crise social e numa crise económica. E nem miragem do Messias. E por isso o povo se entrega à apatia espiritual, à desilusão. O povo manifesta sacerdotes, levitas, infiéis, negligentes. A negligência no ministério da adoração ao Senhor. Há infidelidade nos dízimos e nas ofertas. O povo está em desobediência através de casamentos mistos, ou seja, o povo de Deus com nações pagãs. Também nós vamos ver que a injustiça era uma prática habitual, havia exploração do próximo. Esta era a condição espiritual do povo de Deus no tempo de Malaquias e não é muito diferente aos dias de hoje. Por isso é que a mensagem do livro de Malaquias é uma mensagem atual para nós. Porque também nós pensamos, se não dizemos, muitas vezes que o Senhor tarda em vir.
que nada acontece, que este mundo continua com a injustiça, continuamos a sofrer, a maldade a proliferar, a igreja sendo atacada. E talvez somos tentados também a esta apatia espiritual. E esta desilusão e queixa, murmuração contra Deus. Deus tem uma mensagem para o seu povo. A mesma mensagem que Malaquias entregou ao povo naquele tempo em nome de Deus, é a mesma mensagem que Deus tem para nós também. Ele vai fazer isso ao longo deste livro, e o livro está organizado numa estrutura bem simples de seguir. Há primeiro uma afirmação de Deus. Depois da afirmação de Deus, o povo responde a Deus. Há uma resposta do povo. E à resposta do povo, Deus dá uma prova ou provas para validar a sua afirmação. Ou seja, o que encontramos ao longo deste livro é um discurso, uma discussão de Deus com o seu povo. É uma confrontação de Deus ao seu povo. E nos primeiros versículos que nós vamos ler agora, os primeiros 5 versículos, o que nós vamos ver é que o desânimo, a apatia, a infidelidade espiritual era tão evidente que eles chegaram ao ponto de questionar o amor de Deus por eles. Vamos ver isto agora, nos primeiros 5 versículos? Diz assim a palavra de Deus. Palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu sempre vos amei, diz o Senhor. Mas vós perguntais, de que maneira nos tens amado? Por acaso não era Esaú, irmão de Jacó, diz o Senhor? No entanto, amei a Jacó e rejeitei a Esaú. Fiz dos seus montes uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga, estamos arruinados, mas voltaremos e reconstruiremos as ruínas. O Senhor dos Exércitos diz assim, eles reconstruirão, mas eu demolirei. Serão chamados terra da maldade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E com os olhos o vereis e direis, o Senhor é grande, até mesmo além das fronteiras de Israel. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos ver como Deus então faz a sua primeira afirmação e confrontação ao povo neste livro. O primeiro discurso. Aliás, o versículo 1 serve como um título do livro. Palavra do Senhor contra Israel por intermédio do seu mensageiro, por intermédio de Malaquias. Então a primeira coisa que nós vemos é que Deus fala ao seu povo por meio do seu mensageiro. Deus fala ao seu povo por meio do seu mensageiro. A primeira palavra do livro, no original, no hebraico, é massá, que não aparece traduzida na minha tradução Almeida século XXI. Mas esta palavra massá é a primeira que inicia o livro e ela pode ser traduzida como contra. Ela também pode ser traduzida como peso, carga. E desta maneira seria mais correta traduzir e iniciar o livro desta forma. Esta palavra também, massá, é certo que ela pode ser traduzida como oráculo, que significa, oráculo significa palavra, não é? E se é um oráculo de Deus, é palavra de Deus. Mas eu creio que neste contexto, como já temos palavra do Senhor, não faz sentido traduzir esta palavra massá no hebraico como palavra, senão ficava redundante. Palavra, palavra do Senhor. Não. Então como é que devemos traduzir? É no contexto que nos ajuda. Esta palavra deve ser traduzida como peso ou carga. É uma palavra de carga, de peso do Senhor
para o seu povo, porque é uma palavra de confrontação. Confrontação. É uma mensagem pesada da parte de Yahvé, da parte de Jeová contra o seu povo. É uma mensagem de confronto. É uma mensagem de julgamento. É uma mensagem pesada tanto para o profeta que a vai entregar, como para o próprio povo que a vai receber. E aprendemos algo, e aqui um parênteses. O ministério da pregação é um ministério profético de grande carga de peso para um homem. Eu falo, obviamente, para todo aquele que se coloca numa posição de ser um verdadeiro pregador da palavra, da mensagem do Senhor. O peso, a carga de transmitir a palavra de Deus com precisão, com fidelidade e muitas vezes palavra dura, palavra de confrontação, como nós temos ao longo das Escrituras. E quando um pregador fiel se posiciona desta maneira para entregar fielmente a mensagem de Deus, inevitavelmente ele irá perder popularidade. Mais cedo ou mais tarde, ele vai desagradar os seus ouvintes. Inclusive até pode custar o seu próprio ministério ou até a sua própria vida. Nós sabemos que Israel foi uma nação conhecida por matar os seus profetas. Mais recentemente, na história cristã, grandes pregadores e expositores da palavra sofreram por causa deste peso e responsabilidade de transmitir a palavra de Deus fielmente à sua congregação. Querem exemplos? Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, no século XVIII, 1703 a 1758, ele foi um dos principais líderes do movimento conhecido como o primeiro grande despertamento, o primeiro grande avivamento. Ele foi pastor ali da igreja Northampton, nos Estados Unidos, durante mais de 20 anos. Com o tempo, ele se tornou firme e mais rigoroso quanto a quem deveria participar da ceia do Senhor. Na sua igreja todos estavam presentes, podiam participar da ceia do Senhor. Ele começou a ensinar veemente e firmemente que só poderiam participar da ceia do Senhor aqueles que confessavam verdadeiramente a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e davam profissão de fé através da sua vida. O que é que aconteceu? Muitos membros da sua igreja discordaram da sua posição, pois ela era mais restritiva do que a prática adotada anteriormente pelo seu avô, que foi pastor nesta mesma igreja, o avô de Jonathan Edwards. O conflito foi aumentando a tensão entre o pastor e os membros, e a congregação votou pela sua remoção ao fim de mais de 20 anos de ministério. Em 1750, Jonathan Edwards foi oficialmente despedido do pastorado da igreja de Northampton. Edwards perdeu o seu ministério pastoral, o seu púlpito, porque insistiu pela sua convicção bíblica, pela mensagem de Deus, numa disciplina eclesiástica mais rigorosa do que a maioria da sua congregação estava disposta a aceitar. E trouxe consequências para ele. Este grande homem que foi responsável por um dos maiores avivamentos, se não o maior de toda a história. Bem, o maior de toda a história está na Bíblia, foi em Nínive, o maior avivamento de toda a história, com o profeta Jonas. Mas também temos, depois de Jonathan Edwards, Charles Simeon. Alguns conhecem por causa do nome do ministério Charles Simeon Trust. Charles Simeon, ele viveu de 1759 a 1836. Simeon tornou-se o pastor da igreja de Holy Trinity, em Cambridge, em 1782. Desde o início, muitos dos seus membros não o queriam como pastor. A oposição foi tão intensa que alguns membros, porque eram aqueles membros bancos de madeira antigos, para acessares aos bancos tu tinhas umas portas que tinham uma chave.
Então, os membros mais antigos trancavam os bancos da igreja para impedir que os visitantes se sentassem. Durante os primeiros 12 anos de ministério pastoral, ele enfrentou hostilidade, críticas, boicotes constantes, cancelamento, mas ele permaneceu na mesma igreja fielmente durante mais de 50 anos. Ao todo, 54 anos na mesma igreja. Porque com o tempo, a sua perseverança e o seu ministério da palavra conquistaram respeito e admiração dos membros daquela igreja. Mas vocês entendem que o ministério de levantar-se em nome de Deus para transmitir a mensagem de Deus fielmente pode ter um preço. Pode ter um preço. A tarefa de um mensageiro de Deus não é nada fácil. A tarefa de Malaquias, o ministério profético de Malaquias, no tempo em que o fez, não tinha uma mensagem agradável para transmitir. Era uma mensagem dura, pesada. Esta é a verdadeira pregação da palavra do Senhor. É a verdade que é pregada, mesmo que seja pesada e dura para os ouvidos. Qual é a mensagem? A primeira mensagem. Versículo 2 até ao versículo 5. A primeira mensagem é bem simples. Sabem qual é a mensagem de Deus e como começa este livro de mensagem dura e pesada? Mas reparem como Deus... Qual é a sua primeira mensagem? Como é que ele começa? Deus ama o seu povo. Esta é a mensagem. Deus ama o seu povo. Reparem o versículo 2. Eu sempre vos amei, diz o Senhor. No hebraico está simplesmente, mas significativamente assim. Não está sempre, mas está assim construído. Eu vos tenho amado. Ponto final. Não é preciso mais informação. Eu vos tenho amado. Desde ontem, passado, hoje, eu vos tenho amado. Deus afirma aqui o seu amor fiel, o seu amor leal, o seu amor especial com o povo com o qual ele tinha uma aliança, o povo de Israel. Mas porquê é que isto é uma grande coisa? Porquê é que Deus afirmar que os tinha amado e que os amava, porquê é que é uma grande coisa? Talvez tu estás a pensar, Deus não ama todos? Se Deus ama todos, porquê é que isso é tão especial para os israelitas? Esta afirmação. Ou deveria de ser. Deixem dar um exemplo bem pobre, mas vocês vão entender. Eu sou pai de 3 preciosos filhos. Eu os amo profundamente. E eu amo todas as crianças. Mas não há dúvidas que há uma diferença no amor que eu tenho pelos meus filhos com o amor que eu tenho pelas outras crianças. Há uma diferença. Vocês entendem isso que são pais? Há uma diferença. É neste sentido que Deus está a afirmar: eu vos tenho amado com amor leal, com amor fiel, diferente do amor para com as demais criaturas. Porque vocês são o meu povo. Num sentido, Deus ama toda a humanidade, é certo. Num sentido, Deus ama todas as suas criaturas, é certo. Mas o amor pelo seu povo, o amor pelos seus filhos, adotados em Cristo Jesus, é um amor diferente aos demais. Como assim? Bem, vamos ver um pouco mais. Depois da afirmação de Deus, eu vos tenho amado, há uma contestação do povo. Há uma resposta. Lembrem-se, este livro é marcado por uma discussão de Deus com o seu povo. Reparem qual é a resposta do povo de Deus, dos israelitas. Mas vós perguntais, de que maneira nos tens amado? Sabem como é que o povo responde a esta declaração de amor de Deus? Responde com incredulidade. E não apenas incredulidade, responde com cinismo. De que maneira nos tens amado? Nós podemos sentir o cinismo no tom desta pergunta.
O povo duvidava. O povo colocava em causa o amor de Deus por eles. Passados cerca de 80 anos depois do regresso do exílio da Babilônia, depois da reconstrução da cidade e do templo, é certo que eles ainda viviam subjugados. Eles viviam numa crise social e económica. As promessas messiânicas ainda não tinham sido cumpridas e a desilusão pelo mesmo trouxe apatia espiritual e o regresso do povo aos mesmos pecados do passado pré-exílio babilônico. O que vemos aqui também, nesta incredulidade do povo, neste cinismo do povo em duvidar do amor de Deus, é aquilo que muitas vezes também nós fazemos e duvidamos do amor de Deus por nós. É aquilo também que muitos creem. Aquilo que podemos ver no coração do povo de Israel ao duvidar do amor de Deus por causa da sua circunstância no presente, olhando materialmente para a mesma, é aquilo que podemos reconhecer que seriam as primeiras sementes da teologia da prosperidade. Sim. E reparem como ela pode ser prejudicial ao povo de Deus. Porque o que é que crê a teologia da prosperidade? Ela, no fundo, crê que a verdadeira demonstração do amor de Deus é uma vida abençoada com progressão na carreira, com a compra da casa dos sonhos, com um carro 0 quilómetros. E muitos, e nós também, muitas vezes, somos tentados a avaliar o amor de Deus por nós pelos presentes que recebemos, os presentes materiais. E isto é o que crê e oferece a teologia da prosperidade em muitos púlpitos ditos evangélicos. Querem alguns exemplos práticos? Talvez tu te possas identificar com os mesmos. Porque talvez também isto está a ocorrer contigo e estás neste preciso momento a duvidar do amor de Deus por ti. Talvez jovem solteira, jovem solteiro, tu tens um grande desejo de casar. Um desejo muito grande de casar, e esse é um bom desejo. Mas talvez Deus ainda não te deu uma esposa. Ou jovem mulher, Deus ainda não te deu um esposo. Enquanto vês os teus amigos mais próximos, do teu grupo mais íntimo, que já estão a celebrar casamentos e tu estás a participar com eles. E talvez no teu coração começa a ser semeada a dúvida se Deus te ama. Parece amar a eles, porque responde às suas orações, mas não a ti. Mais um exemplo. Talvez tu trabalhas duro, longas jornadas de trabalho sacrificial. Mas quanto mais trabalhas, parece que menos prosperas. E não consegues ver o dia em que terás casa própria. Mas vários dos teus irmãos na igreja estão a comprar casa própria. E talvez tu começas a olhar para a tua circunstância e para a circunstância deles e começas a duvidar que Deus te ama. Porque a eles tem abençoado e a ti não. Mais um exemplo. Jovens, sei que estão na época dos exames nacionais. Próxima semana, creio que irá iniciar a época dos exames nacionais. Na escola, tu sabes muito bem que os teus colegas, a maioria deles usam cábulas. Copiam nas provas. E talvez atingiram assim a média que tu tanto querias e necessitavas para entrar no curso. E talvez no teu coração tu pensas, bem, aqueles que praticam mal prosperam e lhe vai bem. Aos meus colegas, a mim que estudo não consegui a média para entrar no curso que eu queria na faculdade. E talvez estás a duvidar do amor de Deus por ti. Por que é que Deus não te abençoou?
Eu podia dar muitos outros exemplos, porque somos tentados, todos nós. Quando as coisas apertam, quando as coisas se tornam difíceis, a duvidar que Deus está presente nas nossas vidas. A duvidar que Deus se preocupa connosco. A duvidar que Deus nos ama especificamente e individualmente. Somos tentados a duvidar do amor de Deus. E sabem qual é a razão e o grande problema para isso mesmo ocorrer nos nossos corações? É porque nós medimos o amor de Deus através dos presentes materiais. E sabem como é que nós devemos medir o amor de Deus e avaliar o amor de Deus? Nós devemos fazê-lo através da cruz. Através do Evangelho de Jesus Cristo. Reparem como Deus vai agora dar uma prova de resposta. Ele vai dar provas que os ama. Versículo 2, na parte final. Reparem a resposta de Deus. Por acaso, não era Esaú, irmão de Jacó, diz o Senhor? No entanto, amei a Jacó e rejeitei, aborreci a Esaú. Qual é a primeira prova que Deus dá para confirmar o seu amor pelo seu povo? Sabem qual é a primeira prova? Sabem o que Deus está a dizer ao dar este exemplo que amou Jacó e rejeitou Esaú? A primeira prova é a eleição. O amor eletivo de Deus. O amor eletivo de Deus. Devemos medir o amor de Deus pela cruz, pelo Evangelho de Jesus Cristo. E primeiramente nos é apresentado o amor eletivo de Deus. No entanto, amei Jacó e rejeitei Esaú. O apóstolo Paulo vai repetir o mesmo, vai citar, fazer referência a este texto em Romanos capítulo 9, versículo 13. O amor eletivo de Deus é a prova principal que Deus dá para relembrar o seu amor pelos seus, pelo seu povo, pela sua igreja, pelos seus filhos. Infelizmente, muitos no meio evangélico pensam que o Deus é amor foi revelado somente no Novo Testamento. E também afirmam coisas como que o Antigo Testamento era a época da lei, onde Deus manifestava a sua ira. O Novo Testamento é a época da graça, onde Deus manifesta o seu amor. Ora, nós entendemos logo uma declaração, neste livro de Malaquias, no Antigo Testamento, uma declaração de amor. Deus não muda, Deus não pode mudar, e Ele manifestou o seu amor no Antigo Testamento, nos tempos do Antigo Testamento, como no Novo Testamento e nos dias de hoje. A palavra aqui, traduzida como rejeitei, ela na verdade pode ser traduzida de uma maneira bem forte. Ela pode ser traduzida como aborreci a Esaú. Ou até odiei a Esaú. Mas o contexto imediato nos vai dizer como entender corretamente esta palavra. Quando Deus fala aqui que amou Jacó, todo o contexto está a falar de uma escolha. Quer dizer que Deus escolheu a Jacó. Ele amou de uma maneira especial a Jacó e o separou para ele e para os seus propósitos. Quando afirma aqui que Deus rejeitou a Esaú, ou aborreci a Esaú, está a falar aqui de uma reprovação, de uma rejeição. A primeira prova do amor de Deus é o amor eletivo de Deus. E reparem esta história. A história de Jacó e Esaú. Eles eram filhos do mesmo pai. Eles até eram gêmeos. Que diferença é que havia neles? Na verdade, se havia alguma vantagem, era para Esaú, que era o mais velho. E desprezou, não é? A primogenitura.
No entanto, o que Deus está a dizer é que foi a Jacó que Deus escolheu como patriarca de uma grande nação e para cumprir todas as suas promessas, inclusive, através de Jacó, a promessa messiânica da vinda do Messias. Jacó é usado nas Escrituras como sinónimo para Israel. Deus está a dizer, vocês estão a duvidar do meu amor, eu vos escolhi. E não foi porque vocês eram especiais. Não eram porque vocês eram uma grande nação. Se fosse uma grande nação, talvez Deus teria escolhido naquele tempo o Egito. Também vos escolhi, não porque Jacó era melhor do que Esaú, era filho do mesmo pai, era gêmeo e era um enganador. É assim que é conhecido Jacó. É este o significado do nome de Jacó. O que Deus está a dizer é que eu escolhi por causa do meu amor eletivo. O amor eletivo de Deus é a prova que Deus nos ama. Vamos então entender melhor a doutrina da eleição. Este ensino que Deus escolheu um povo para si. Que Deus tem um povo eleito. E que Deus, através da mesma, dá a prova de amor por nós. Vamos a Efésios capítulo 1, por favor. Vamos ao Novo Testamento. Deixei a marca em Malaquias, já voltamos lá. Efésios capítulo 1, versículo 3 a 6. Diz assim a palavra de Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E reparem, versículo 5, e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade. Não foi pelos teus méritos, não foi por uma decisão que tomaste, foi pela determinação da sua vontade. Continua. Para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Eleição. O ensino desta doutrina nas Escrituras, que nós vemos o apóstolo Paulo aqui a desenvolver, significa que Deus escolheu os que seriam resgatados da queda, sem que eles tenham tido algum mérito, contributo ou cumprido alguma condição como base para essa escolha. A verdade das Escrituras é nua e crua. Todos os homens e todas as mulheres são culpados e merecemos a punição de Deus. Ou seja, a justiça de Deus seria satisfeita se todos perecêssemos e fôssemos condenados por toda a eternidade, consumidos pela sua ira justa e santa. No entanto, por amor, Deus decidiu em Cristo escolher um povo e salvar esse povo da condenação eterna. É esta a doutrina gloriosa da eleição. Talvez nunca ouviste algo semelhante sobre predestinação ou eleição incondicional. Dentro do meio evangélico há muitos críticos da eleição, desta doutrina, que está afirmada e confirmada nas Escrituras. Eles afirmam que sim, Deus escolhe, mas a eleição de Deus é condicional. Ou seja, sim, é verdade que Deus escolheu um povo, Deus escolheu a igreja, mas não escolheu individualmente quem faria parte desse grupo, do corpo de Cristo, da igreja. Não, não. Porque a condição, dizem eles, para ser parte da igreja é a fé. Então nós devemos perguntar,
se o que é que vem primeiro para a nossa salvação? Vem primeiro a fé e depois a eleição? Ou vem primeiro a eleição e depois a fé? É uma pergunta legítima. Bem, agarremos as nossas Bíblias e vamos ver o que é que vem primeiro. Se vem a fé e depois a eleição, isso seria a eleição condicional. Ou aquilo que nós queremos como igreja, que primeiro vem a eleição e depois a fé. Vamos agarrar as nossas Bíblias e ver. Só vamos responder com a Bíblia, está bem? Vamos a João capítulo 10. Vamos ver as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. João 10, 16. Tem ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu também as conduza. Elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Primeiro Jesus disse, eu já tenho essas ovelhas. E elas depois é que vão ouvir a minha voz e responder à minha voz com fé. Mas continuamos. Talvez isso não esteja claro para ti. Versículo 24 a 27. Os judeus, ainda no mesmo capítulo, os judeus então o rodearam e lhe perguntaram, até quando nos deixarás em suspense? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Jesus lhes respondeu, eu já vos disse, mas não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, mas vós não credes. E porquê é que eles não criam? Porque não sois das minhas ovelhas. Estas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Se elas fossem ovelhas, ouviriam a voz de Jesus e iriam crer nele. Mas, vamos a João 17 agora. Se tu não entendes a doutrina da eleição, nunca vais entender a profundidade do amor de Deus por ti. Nunca. Por isso é importante. João 17, versículo 6 a 9. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu os deste a mim e eles obedeceram à tua palavra. Agora sabem que tudo quanto me deste vem de ti, porque lhes transmiti as palavras que tu me deste e eles as acolheram e verdadeiramente reconheceram que vim de ti e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Deus deu um povo a Jesus Cristo, a igreja. Deus deu. E por isso é que eles creem nele. Aqueles que o Senhor deu a Cristo, separou para Cristo. Vamos agora ao livro de Atos, a seguir a João. Atos 13. Se ainda não estás convencido que a eleição vem primeiro e depois a fé, mais 2 textos, por favor. Atos capítulo 13, versículo 48. Ouvindo isso, os gentios alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E todos os que haviam sido destinados para a vida eterna, creram. Quem é que creu? Somente aqueles que tinham sido destinados para a vida eterna. Mas, podia estar aqui toda a manhã, mas vou deixar o último versículo. Atos 18. Depois podemos continuar a conversar durante o almoço. Atos 18, versículo 9 e 10. Diz assim a palavra de Deus. E de noite o Senhor disse em visão a Paulo, não temas, mas fala e não te cales. Porquê? Paulo tinha que pregar. Não tenhas medo, Paulo. Prega o Evangelho. Versículo 10, reparem. Porque estou contigo e ninguém te atacará para te fazer mal algum, pois tenho muita gente nesta cidade. Paulo prega, porque eu tenho o meu povo nesta cidade.
E o meu povo, os meus eleitos, vão ouvir o Evangelho e vão responder ao Evangelho com fé. Primeiro eleição, depois a fé. Por isso é que Deus dá a prova de amor, é que Deus nos escolheu de todas as nações. Deus nos escolheu. De entre todos os homens, Deus nos escolheu se estamos em Cristo e respondemos a Cristo pela fé, crendo nele como nosso Senhor e salvação. A doutrina da predestinação, a doutrina da eleição incondicional, conforme eu estou a afirmar aqui, é criticada por muitos dentro do meio evangélico como uma doutrina que não reflete o amor de Deus. Mas nas Escrituras, a doutrina da eleição, a doutrina da predestinação, a eleição soberana e incondicional é uma gloriosa verdade que nos é dada como uma prova principal do amor de Deus por nós. A prova principal do amor de Deus por nós. E talvez tu estás a pensar, mas isto é injusto da parte de Deus. Bem, o apóstolo Paulo anteviu o mesmo. Que tu pensarias isso. E por isso é que ele respondeu ao mesmo. Romanos capítulo 9, versículo 14 a 16. Diz assim a palavra de Deus, Romanos 9, versículo 14 a 16. Que diremos à injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Porque ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Assim, isso não depende da vontade, nem do esforço de alguém, mas de Deus mostrar misericórdia. Sabem qual é o problema principal dos homens que criticam a doutrina da eleição? É porque eles acham que a salvação é uma dívida que Deus tem para connosco. Salvação não é dívida, salvação é dádiva. Deus não nos deve nada. Nós é que devemos tudo a Ele. Continuamos porque temos de terminar. Versículo 3 e 4, a segunda prova do amor de Deus. A primeira, a eleição. A segunda, o juízo sobre Edom. Vamos voltar a Malaquias? E agora seremos bem mais rápidos para concluir. Nós temos aqui o juízo sobre Edom, a reprovação dos ímpios. Reparem. E rejeitei Esaú, fiz dos seus montes uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga, estamos arruinados, mas voltaremos e reconstruiremos as ruínas. O Senhor dos Exércitos diz assim, eles reconstruirão, mas eu demolirei. Serão chamados terra da maldade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Esaú foi o pai dos Edomitas. Nós sabemos isso em Gênesis, capítulo 36, versículo 1. O irmão de Jacó foi o pai dos Edomitas. Deus não tinha nenhuma hostilidade gratuita contra Esaú, mas fica claro ao longo da história que os seus descendentes, os Edomitas, pela sua hostilidade para com Jacó e para com os descendentes de Jacó, os israelitas, eles atraíram o julgamento de Deus sobre eles. No tempo em que Malaquias escreveu este livro, Jerusalém já tinha sido restaurada, o templo já tinha sido reconstruído, já se tinham passado cerca de 80 anos, mas enquanto tudo isto acontecia sobre Israel, o bom favor de Deus de fazê-los regressar à sua terra, reconstruir o templo e a sua cidade, sabem o que é que estava a acontecer ao mesmo tempo com os Edomitas? Eles estavam a ser destruídos. A primeira destruição começou através de Nabucodonosor, juntamente com o povo de Judá. Mas depois, Egito massacrou os Edomitas. Amon, o povo de Amon, massacrou os Edomitas. Moab, o povo de Moab, massacrou os Edomitas. E enquanto Israel estava a ser restaurado pela graça de Deus à sua terra, os nabateus tinham varrido o território dos Edomitas. Sabem quem foram os nabateus? Foram aqueles que construíram Petra, a cidade nas rochas. Deus está a dizer, não olhem apenas para a eleição, vocês são o meu povo, o meu favor, vos restaurei à terra. Mas reparem o que aconteceu com os vossos inimigos. O juízo sobre os vossos inimigos.
Em Ezequiel capítulo 35, nós temos a profecia de Ezequiel contra Edom. A palavra desolação que aparece em Ezequiel 35 é a mesma palavra no hebraico que aparece aqui no versículo 3, no livro de Malaquias. Quais os motivos para os edomitas serem destruídos pelo Senhor? Bem, o livro de Obadias diz-nos, eu vou ler para vocês uns poucos versículos. Reparem quem foram os edomitas e aquilo que eles faziam contra o povo de Israel. Obadias, versículo 10, diz assim: ficarás coberto de vergonha, falando para os edomitas, por causa da violência feita a teu irmão Jacó, e serás exterminado para sempre. No dia em que estiveste do lado oposto, quando os estranhos levaram os bens dele, e os estrangeiros entraram pelas suas portas e lançaram sortes sobre Jerusalém, tu mesmo estavas entre eles. Quando Judá foi invadida por Nabucodonosor e os seus exércitos, os edomitas se juntaram para fazer mal e aproveitar essa situação contra os descendentes de Jacó, os israelitas. E reparem o que diz Deus: mas não devias olhar com prazer o dia da desgraça do teu irmão, nem te alegrar com a ruína do povo de Judá, nem falar com arrogância no dia da tribulação, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. No dia da sua calamidade não devias olhar satisfeito para a sua desgraça, nem lançar mão dos seus bens. Aproveitaram para saquear os israelitas. Nem ficar nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem. Ou seja, os judeus estavam a fugir da cidade de Jerusalém, os edomitas se escondiam nas montanhas para poder matá-los e exterminá-los, aqueles que escapavam. Nem entregar os que lhe restassem no dia da tribulação. É por isso, versículo 18 de Obadias, a casa de Jacó será fogo, e a casa de José labareda, e a casa de Esaú palha. O fogo e a labareda se acenderão contra a palha e a consumirão, e não restará mais ninguém da casa de Esaú, porque o Senhor o disse. E em Malaquias, Deus está a relembrar estas profecias que fez e que cumpriu as mesmas, porque os seus inimigos estavam destruídos. Deus fez distinção entre eles, o seu povo e os seus inimigos. Destruição para os seus inimigos, para eles restauração à terra, à sua cidade, ao seu templo. Esta é a prova do amor de Deus que Deus apresenta. E Ele diz, que afirma e se apresenta: eu estou a dizer estas coisas porque eu sou o Senhor dos Exércitos. Versículo 4. Vocês sabem que este nome, Senhor dos Exércitos, significa que Deus reina sobre todo o cosmos e todas as suas forças. Ou seja, Deus é o Senhor sobre tudo e todos e ninguém pode deter a sua mão. É por isso esta reprovação declarada contra os edomitas se cumpriu. Versículo 4, terra da maldade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Que terrível, que terrível. Que sentença de juízo terrível. E reparemos, pensemos um pouco no contraste dos edomitas com Israel. Apesar da infidelidade, da incredulidade de Israel, Israel não era melhor que os edomitas. Mas ainda assim, o Senhor para com Israel respondeu com amor, com graça, com restauração à sua terra. Enquanto para com Edom, punição para todo sempre. O Senhor está irado para sempre. É como se Deus estivesse a dizer aos israelitas: vocês duvidam do meu amor? Vocês querem trocar com eles? Às vezes, nós também somos tentados à inveja quando olhamos para os ímpios. Quando eles prosperam, somos tentados a ter inveja deles. Mas nós não devemos esquecer que com eles o Senhor está irado para sempre. E só não é assim conosco porque Ele nos decidiu amar e estender a sua graça. Aleluia. Aleluia. Qual é a conclusão? Versículo 5, voltando a Malaquias, terminamos. E com os olhos o vereis e direis: o Senhor é grande, até mesmo
além das fronteiras de Israel. Esta deve ser a conclusão do povo de Deus, olhando para a grandeza de Deus e para as obras de Deus, a obra da eleição e a obra do julgamento dos inimigos, dos ímpios. O Senhor é grande, até mesmo além das fronteiras de Israel. Ou, também pode ser traduzido, grande é o Senhor sobre a terra de Israel e além de Israel. Claro, Ele é grande sobre tudo e todos, porque Ele é o Senhor dos exércitos. E devemos reconhecer a grandeza do nosso Senhor no agir em nós e no agir também nas nações. Deus prova o seu amor ao seu povo por meio da eleição e do seu juízo sobre os inimigos. A grandeza do Senhor é confirmada através do seu amor pelo seu povo eleito, em contraste com o seu juízo por aqueles que Deus rejeitou. Aplicação àqueles que estão aqui que ainda não confessam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Talvez tu estás a falar ou ouviste falar sobre eleição e há muitos pensamentos na tua cabeça. Talvez chegaste até aqui e tens uma grande lista de pecados que te condenam e sentes o peso dos mesmos. E pensas, não há salvação para mim. Mas esta doutrina da eleição nos diz que Deus não olha para nós, para quem nós somos, para os nossos méritos, quando nos escolhe. É por graça e é por amor. Por isso é que a salvação também pode ser para ti. Toda a tua lista de pecados que tu tenhas para apresentar não pode evitar a tua eleição e, como consequência, a tua salvação. Todos os eleitos têm zero condições para cumprir, para estarem entre os eleitos. E esta é uma esperança gloriosa. Por nós mesmos, não temos esperança de salvação. Mas pela graça, a misericórdia e o amor eletivo de Deus, temos grande esperança. Se tu hoje estás a ouvir a sua voz e no teu coração estás a sentir o desejo de arrepender-te dos teus pecados e voltar-te para Jesus Cristo, abraçando-o como o teu Senhor e recebendo como o Salvador, então tu sabes e podes ter a certeza que tu és um eleito de Deus e alegra-te pelo seu amor e a sua graça para contigo, para todo o sempre. Para nós que já estamos em Jesus Cristo, nós que somos seu povo, seus filhos, às vezes nos podemos portar como filhos adotados. Imaginem comigo, juntamente comigo, uma criança adotada. Os pais a amam, os pais a alimentam, os pais a vestem, os pais cuidam dela, mas ela olha para as outras famílias mais ricas e pergunta, se realmente me amam, por que é que não temos a casa deles? Se realmente me amam, por que é que não temos o carro deles? Por que é que eu não vivo como eles? Então o pai responde, como podes duvidar do meu amor? Eu escolhi-te, eu trouxe-te para casa, eu dei-te o meu nome e eu fiz-te parte da minha família. Esta era exatamente a situação de Israel em Malaquias, capítulo 1. Eles olhavam para aquilo que não tinham e esqueciam-se do maior privilégio que possuíam, serem o povo amado de Deus. Não podemos cometer o mesmo erro. Não podemos olhar para as nossas circunstâncias, por muito miseráveis que sejam, e esquecermos que somos o povo amado de Deus. Este é o nosso maior privilégio para todo o sempre. A cruz é a demonstração suprema do amor de Deus. Romanos 5:8, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo facto de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando duvidarmos do amor de Deus, sabem o que é que nós temos que fazer? Olhar para o Cristo crucificado.
A cruz é a demonstração suprema que somos o povo amado de Deus. Também, grande confiança há que somos o seu povo eleito, porque nada pode separar os eleitos do amor de Deus em Cristo Jesus. Vamos ler as palavras do apóstolo Paulo. Este cântico de vitória, sei que não é a primeira vez que lemos aqui na igreja, mas necessitamos ser relembrados deste cântico de vitória, que é o nosso cântico de vitória, porque somos os eleitos de Deus e nada pode separar os eleitos do amor de Deus em Cristo. Romanos 8, versículo 31 e 39. Vamos colocar-nos de pé e ler juntos, por favor. Vamos ler a palavra de Deus juntos? Este é o nosso cântico de vitória, o cântico dos eleitos. O povo amado de Deus. Portanto, que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o próprio Filho, mas pelo contrário o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou privação, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois tenho a certeza de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, povo amado de Deus. Vamos cultuar o Senhor, vamos adorar o Senhor.